Hoje é um dia que nós todos deveremos refletir um pouquinho na morte, ressurreição de Cristo, o que ela nos ensina, o que a crucificação nos ensina, o que o tempo faz a gente refletir, o que é Cristo para mim e para você. Como eu tenho falado, é que nós devemos descansar no Senhor. Hoje é um dia meio que atípico, onde mães compram ovos de Páscoa, chocolate de Páscoa, mas nós, como servo do Senhor, deveríamos ou devemos estar falando da nossa Páscoa. E a nossa Páscoa é a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo por mim e por você e por todos aqueles ao qual Ele separou para que um dia estivesse na glória com Ele. Então, o tema de nossa meditação hoje é a vitória de Cristo sobre a morte. E o texto que nós leremos aqui a seguir se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do 5 ao 10. Leremos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, verso 5, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde, ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide, avisai a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Louvado seja Deus. O contexto anterior, ele vem com a guarda do sepulcro. O contexto posterior, ele vem com o sepultamento de Jesus e assim por diante. A morte de Jesus, Simão leva a cruz. E é interessante que nós vemos aqui todo um contexto e algumas coisas me chamaram a atenção. Algumas coisas têm me chamado a atenção porque a gente vem desde criança sendo criado num berço, muitos de nós, berço católico, muitos de nós não teve a graça de ser criado num lar evangélico, e vem a história do coelhinho. Eu lembro aqui que eu tenho um amigo meu que ele entrava dentro de casa e marcava todo o chão da casa com a parte da mão, né? O enchia de cal e marcava para ensinar e as crianças achar os ovos, fazer os sinais, né? Para as crianças achar os ovos de Páscoa. Era a forma dele chamar a atenção. E interessante que nós vemos aqui claramente no texto que nós lemos, que Jesus, ele, como nós temos falado sempre em nossas pregações, que a crucificação de Cristo ela nos reconciliou com Deus. O significado da crucificação, para muitos, eles olham Cristo e olham Cristo ali como fosse uma pessoa frágil, uma pessoa indefesa. Olha aqui no sepultamento de Cristo, mas que quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, quando nós olhamos para toda a história coordenada por Deus, desde Êxodo capítulo 12, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, que aponta primeiro o sacrifício, que aponta para Cristo, Êxodo 12, a libertação, e ali onde unge os umbrais das portas, a libertação do povo, a primeira Páscoa, a nossa comunhão, que aponta para a Santa Ceia, que aponta para a ceia traz a memória do sacrifício feito por Cristo, e nós temos que pontuar algumas coisas. E é interessante que lendo esse texto, e eu fiquei aqui a rir, né? Quando eu olho para a pedra e a pedra ela foi retirada. E diz assim o verso 1, 2 e 3.
No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se que estivesse morto. E é interessante quando nós começamos aqui a refletir no porquê de tirar a pedra, eu falei assim, por que o anjo precisava tirar a pedra? É claro quando você se aprofunda no texto, é claro quando você olha aqui, a pedra não foi retirada para que Jesus saísse, claramente. A pedra foi retirada para que as pessoas vissem que Jesus não estava lá. Visse que tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus disse em suas pregações, quando falou para o povo e dirigiu o seu povo, havia se cumprido. Quando a gente retorna aqui para o verso 27, capítulo 27, 40, diz assim, tu que destrói o santuário em 3 dias e reedificais, salve de ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Aqui é uma provocação dos judeus, do povo ali que estava em volta, os saduceus, aquele povo que estava debochando Jesus, porque ele havia dito que destruiria o templo em 3 dias, e 3 dias reconstruiria o templo. E eles estavam pensando que era o templo terreno, estavam pensando que era o templo feito pela mão do homem. E ali é muito, muito engraçado quando nós pensamos nisso, porque nos remete a ver a história, a pensar no que Jesus tudo pregou e talvez venha a trabalhar o meu e o teu coração para que nós estejamos paz. Tudo que Jesus pregou aconteceu. Tudo que Jesus falou, tudo que está escrito na Bíblia, que é sobre a vinda de Jesus, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus aconteceu. Então, a Páscoa, que significa para mim, para você, em primeiro lugar, é que Jesus, ele ressuscitou, que Jesus está vivo, que o meu Jesus, o seu Jesus, ele se encontra vivo. O leão da tribo de Judá, ele venceu a morte. Ele venceu a morte para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele foi crucificado para que se cumprisse o sacrifício pascual, se cumprisse através dele. E é interessante que quando nós começamos a ver o primeiro ponto aqui, claramente Jesus ele nos adverte a enxergar e ver que o túmulo estava vazio. Você vai falar de repente assim, poxa, mas isso eu já li, eu já percebi, mas talvez você não tenha percebido que a pedra ela foi removida para que a nossa credulidade fosse avivada, para que nós sejamos mais como eu vou dizer, com a palavra que eu vou usar aqui, tenhamos mais crédito na palavra de Deus. Talvez para que a nossa fé vive mais. Talvez se aquelas mulheres não adentrassem aquele túmulo, se aqueles guardas não vissem aquilo, eles não acreditariam. Talvez pensaria que foi mais um profeta que foi morto pelos romanos, pelos judeus, ou que fosse mais um profeta que, no caso, mais um profeta que tivesse sido morto por alguém. Mas Jesus ele foi crucificado pelos judeus, Jesus ele foi crucificado e é interessante que Jesus ele entregou-se. É interessante que Jesus ele não tudo ali, como fala em Isaías, ele foi levado, Isaías 53, verso 4 em diante, fala que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda pelos seus tosqueadores. É interessante que Jesus, ele, em momento nenhum, ele rebateu, em momento nenhum, ele, sendo Deus, ele desobedeceu a Deus Pai, em momento nenhum, ele deixou de cumprir aquilo que fora dito por ele. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 12, verso
40 diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus ele havia avisado. No verso 27, 40, que eu acabei de ler, esse contexto que liga um ao outro. Jesus aqui no 12, 40, ele avisa que passaria 3 dias e 3 noites e destruiria o santuário, e tudo tem um link, e faz um link com tudo isso, o que Jesus havia falado, e que Jesus havia predito já. O povo está sempre querendo adivinhar, querendo saber, e trazer a Páscoa hoje, lembrar da Páscoa, é trazer a memória, a promessa de Jesus pela minha vida e pela tua vida, que um dia ele retornará para buscar a sua igreja. Primeiro ponto, acredite nisso, tenha fé nisso, viva isso com a mais certeza que você possa ter na tua vida. Como amanhã o dia vai clarear, assim vai ser o dia que Jesus vai buscar a sua igreja. Tenha fé. Como você acredita que hoje vai fazer noite, amanhã vai ter dia, acredite que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos para que eu e você olhássemos para isso, leamos esse texto e tivéssemos a certeza que um dia eu vou ser ressuscitado com Cristo na glória celestial. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção com você, para mim e para você, que ele diz assim, e não estava aqui, ele ressuscitou, tinha dito, vinde ver onde ele jazia, e depois, depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos adiante de vós para a Galiléia. É interessante que aqui há todo um contexto da pedra sair, do anjo sentar em cima da pedra, e lá do 11 ao 15, os guardas vão falar para seus senhores, e é interessante que os judeus eles subornam os guardas. Talvez hoje nós devemos olhar isso. Talvez o coelhinho hoje em muitas famílias seja mais importante na vida de muitas famílias. O coelho esteja adentrando as nossas famílias, é mais importante do que o cordeiro. O coelho ele tem que estar, sei lá, sumir com o coelho aqui, é o cordeiro. A finalidade da Páscoa é lembrar sempre do cordeiro. O que está no centro da nossa vida é o sacrifício pascual. É o sacrifício de Cristo pela nossa vida. É o sacrifício de Cristo pela minha vida e pela tua vida. O Senhor, ele é interessante que, no segundo ponto, ele derrotou a morte. O Senhor, ele derrota a morte por mim e por você. E é interessante que, ao derrotar a morte, ele diz assim lá em Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Lucas 23, 46. É interessante você pensar junto comigo. Jesus se entregou por mim, por você. Jesus foi para aquela cruz por mim e por você. O contexto aqui de ressurreição, ele vem anteriormente pelo contexto de crucificação. Jesus, ele foi crucificado por mim e por você. Jesus, ele foi crucificado e levou sobre si os nossos pecados. Jesus, ele levou tudo aquilo pela minha vida e pela sua vida. Então, lembrar da Páscoa é lembrar da crucificação. Lembrar da Páscoa é lembrar do amor de Cristo pela minha vida e pela tua vida. E lembrar do amor de Cristo pela minha vida e pela tua vida é ter a certeza que o meu Senhor, ele é dono até sobre a morte, porque ele diz aqui em Lucas 23, 46, eu em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele entregou o espírito, ele se entregou por mim e por você, ele foi à cruz por mim e por você, ele levou a morte vergonhosa por mim e por você. Então a Páscoa não é ovo, a Páscoa não é coelhinho, a Páscoa é o sacrifício de Jesus pela minha vida e pela tua vida, igreja do Senhor. A Páscoa é o amor de Cristo pela minha vida e pela tua vida. A Páscoa é lembrar que existe um Deus que se importa por mim e por você. A Páscoa é lembrar que existe um Deus que foi à morte e no terceiro dia ele ressuscitou para mostrar para mim e para você que ele tem o controle da morte.
Aonde está a morte? Cadê os seus aguilhões? O aguilhão da morte é o pecado. Sabe, nós temos que lembrar todo o tempo. Jesus, ele derrotou a morte, desafiou a morte por mim, por você. É interessante que a vida toda nós temos que aprender e talvez vivamos uma mentira como Mateus retrata até aquela época. Quando Mateus escreve até aquela época, é a época que foi escrito o Evangelho de Mateus. E ele fala, e aqueles guardas diz assim no 14 e no verso 15 de Mateus 28. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estava instruído. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. O que? A mentira que o povo de Deus, naquela época, os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo tinham ido lá, arrastado a pedra e saqueado o corpo. Talvez essa mentira que nós estejamos acreditando hoje. Talvez essa mentira do coelhinho, do ovinho, da Páscoa. E talvez esse bombonzinho que nós damos às nossas crianças, esquecemos e colocamos esse coelho no lugar, do cordeiro pascual. Do cordeiro, pascual, ao qual diz lá em 1 Coríntios 5,7, parte B. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, 7. É interessante que em João também, em João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é apontado sempre para mim e para você, como Cordeiro pascual, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ponto 3 aqui, a refutar. Jesus nos liberta o quê? Da morte. Porque Jesus nos liberta da morte, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro pascal, ao qual Deus enviou por mim, por você. A Páscoa é acreditar que Jesus derrotou a morte por mim, por você, que Jesus nos liberta da morte. Ao derrotar a morte, ele foi crucificado. Ele foi à morte, ele morreu. O texto, ele diz claramente que Jesus foi crucificado. Lá do 27 ao 45 diz a morte de Jesus. Do 57 ao 61 diz o sepultamento de Jesus. Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado e foi o quê? Ressuscitou ao terceiro dia. Tudo que Jesus disse aconteceu. Tudo que a palavra de Deus ela diz para mim e para você, ela aconteceu, vai acontecer. Jesus disse que viria buscar a sua igreja. Jesus foi crucificado por mim. Jesus morreu. Jesus ressuscitou para que eu entenda que a minha obediência ao Senhor vai me levar para o céu. Que um dia Ele me escolheu, me regenerou, me elegeu, está trabalhando em mim, perseverando em mim, para que eu possa prosseguir em segui-lo e acreditar em tudo aquilo que Ele fala para mim, para que eu entenda que o meu chamado é obedecer Jesus, que o meu chamado é ser servo de Jesus, que o meu chamado é adorar Jesus. Olha só que interessante quando eu falo de adorar, que fala aqui claramente no verso 8, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomando de medo e de grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. Eu tenho que anunciar Jesus, eu tenho que falar de Jesus, falar que o meu Jesus ele ressuscitou, que o meu Jesus vive, que o meu Jesus é eterno, meu Jesus antes de tudo existir, meu Jesus já existia. Olha só que interessante, verso 9 diz assim, e eis que Jesus veio ao encontro delas. Não foram elas que foram ao encontro de Jesus. Elas foram ao túmulo e o túmulo estava vazio. Elas entenderam que ali ele ressuscitou. E depois elas saíram o quê? Apavoradas.
E Jesus foi ao encontro delas. E o que é mais lindo, não é você nem eu que vamos ao encontro de Jesus. É Jesus que vem ao nosso encontro. É Jesus que persevera em nós. É Jesus que mantém as nossas pernas fortes para segui-lo, para adorá-lo. Mas quando nós chegamos na presença de Jesus, olha o que acontece. Verso 9. E este Jesus veio ao encontro delas. Salve! E elas aproximaram-se, abraçaram-lhes aos pés e adoraram. Abraçaram os pés. Elas estavam de joelho diante de Jesus. Amado e amada do Senhor, homem e mulher de Deus, o nosso lugar nesse domingo, no próximo domingo, na próxima quarta, nosso lugar mais alto que devemos estar é de joelho dobrado diante do nosso Jesus. Porque Jesus, ele já veio ao nosso encontro. Jesus, ele já falou para mim, para você, através do Espírito Santo, que ele tem cuidado de nós, que ele tem cuidado de mim, de você, que ele nos ama, que ele foi à cruz por causa de mim, de você, que ele ressuscitou por causa de mim, de você, para que mostre para mim, para você, através da ressurreição dele, que um dia nós vamos estar na glória com ele, vamos ser ressuscitado em corpo ressurreto, corpo glorificado, um corpo ao qual não há pecado, um corpo ao qual não há mácula. E isso só vai acontecer quando nós estivermos na glória com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, que a gente ensina que Jesus ele foi crucificado por mim e por você, que Jesus venceu a morte por mim e por você, e que Jesus ressuscitou por mim e por você, para que eu e você entenda que o nosso papel é anunciar Jesus, adorar Jesus e obedecer Jesus, porque ao nosso encontro ele já veio. Ao nosso encontro ele já veio a partir do momento que ele regenerou o nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo aos pés do Senhor, um domingo de exaltação e glorificação para a honra e glória do Senhor, porque o Cordeiro vive e reina para todo sempre, o leão da tribo de Judá. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça a cada dia mais resplandecer sobre nós a perseverança e a glória dele, para que nós possamos glorificá-lo, adorá-lo, exaltá-lo cada dia mais em espírito e em verdade, porque o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Que o teu coração seja cheio de calma, de paz e de alegria que só o Senhor pode dar. Essa é a verdadeira prosperidade do servo do Senhor. A paz, a alegria e a adoração na presença do Senhor. Essa é o nosso maior bem. Eu adoro o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele possa me dar. Eu amo o meu Senhor. Oremos ao Senhor. Pai amado, santo e Pai querido, mais uma noite nós te oramos, te glorificamos, te exaltamos na beleza da tua santidade, Pai. Pai, que em nome de Jesus nós possamos cada dia mais olhar para Ti como autor e consumador da nossa fé. Como Deus que tem provido todas as coisas, tem nos dado paz, tem nos dado serenidade para passarmos momentos difíceis, Pai. Mas que a libertação ela vem do Senhor, Pai. Pai, que nós possamos olhar para a cruz e entender que na cruz o Senhor venceu por nós tudo aquilo que poderia vir para a gente. Pai, nós passamos aqui por um pedacinho de aflição, não podemos nem comparar o que o Senhor passou naquela cruz, a rejeição do Pai pelos nossos pecados. Pai, mas o Senhor venceu. E quando o Senhor venceu, o Senhor nos ensina que nós vamos vencer através de Ti. Nós vamos suportar através de Ti, porque nós só podemos suportar quando o Senhor
Persevera em nós e nos ensina a suportar, porque o Senhor é soberano, Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então nós oramos a Ti com a certeza, Pai, que o Senhor não perdeu o controle de nada, de um milímetro. O Senhor está no controle de todas as coisas, mínimas coisas, tanto do micro como do macro. O Senhor está no controle, Pai. Pai, então, em nome de Jesus, nos dê uma semana de paz, uma semana de aguardar no Senhor, uma semana de oração, de leitura da Tua palavra, de intimidade contigo, de adoração ao Senhor, Pai. Eu te peço a Ti, Pai, me ensina a Te adorar cada dia mais, me ensina a Te amar cada dia mais e me ensina a amar a Tua igreja cada dia mais. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.